Pois bem, para falar sobre disfagia, o que ela é, o que ela provoca e quais são os sintomas e as causas dela, estamos aqui no Hospital Carlos Fernando Malzone, onde a fonoaudióloga Letícia de Freitas Borges está desenvolvendo uma dinâmica entre o setor de fonoaudiologia do hospital com uma equipe multidisciplinar que lida no dia a dia, né, com esses problemas. Bom, Letícia, a primeira coisa é saber o que é a disfagia, né? Vou começar por aí, né? Exatamente. Então, a disfagia ela é a alteração do processo de deglutição. A deglutição é o transporte do alimento, ou da saliva, ou do líquido, da cavidade oral da boca até o estômago. A alteração desses processos, em qualquer parte que seja, ela pode causar esse quadro chamado disfagia, né? E a disfagia tem as suas várias consequências. Ela pode ter consequências desde emocionais, né? O paciente que tem dificuldade de comer, de beber água, o desconforto de engasgar, da comida parada, questões de isolamento social, porque a pessoa não consegue comer, ela não está conseguindo conviver mais com a família, muitas vezes naquele horário da janta. E aí a gente tem questões de desidratação, consequências de desnutrição e consequências respiratórias, porque esse alimento, esse líquido, pode acabar indo para dentro do pulmão. E se isso acontecer, o paciente pode ter uma pneumonia e ter consequências mais graves como o óbito. Ou até virar óbito, é isso? Exatamente. Então, a disfagia ela é um quadro que pode começar devagar, pequeno, mas ela pode evoluir para um quadro bem grave. Letícia, isso acomete pessoas que estão internadas no hospital, mas também quem está em casa. Exatamente. A disfagia ela pode ter origem de qualquer tipo de doença neurodegenerativa. Então, por exemplo, pacientes com AVC, Parkinson, ELA, pessoas que ficaram entubadas, pessoas que tiveram algum traumatismo craniano, ou mesmo câncer de cabeça, pescoço, pessoas que têm alterações cardíacas, elas podem desenvolver esse quadro de disfagia. Inclusive a Covid. Inclusive a Covid, né? Na Covid a gente teve um boom muito grande de pacientes com alteração respiratória que levou a uma alteração da deglutição. Pacientes que precisaram ficar com sonda de alimentação, precisaram passar por uma reabilitação fonoaudiológica para poder voltar a comer por boca, porque a deglutição, né, o processo de engolir, está totalmente ligado com a respiração. A gente precisa conseguir segurar a respiração para conseguir engolir. E o paciente que tem uma alteração respiratória pode vir, sim, a ter disfagia. E como é que a gente tem a inversão da equipe multidisciplinar nesses casos? Joia. A identificação, né, do risco para disfagia, qual paciente pode sim apresentar uma disfagia, cabe a toda a equipe multiprofissional, né? Desde o auxiliar de enfermagem, até o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, o nutricionista, todos esses profissionais. E eles têm que sinalizar para o fonoaudiólogo, que é o profissional habilitado para avaliar e para reabilitar esse paciente que tem uma alteração do processo de deglutição. Principalmente aqueles pacientes que não conseguem verbalizar os sintomas, isso? Também, né? É muito comum pacientes de AVC que tem alguma alteração de fala, de linguagem, ele pode ter um problema de deglutição, ele não vai estar engasgando, não vai estar tossindo por conta do AVC e ainda assim ele pode vir a ter pneumonias, perda de peso, todos aqueles quadros graves da disfagia e não vai nem conseguir expressar, comunicar que está com dificuldade. E as crianças, por exemplo? Crianças também, desde bebês prematuros que precisam ficar entubados, crianças que têm alguma alteração neurológica, alterações de desenvolvimento, também podem ter essa dificuldade para se alimentar por boca. Também precisam de avaliação e reabilitação fonoaudiológica. E quem não está no hospital, está em casa, quais são os sinais que ele dá e quais são os cuidados que das pessoas que convivem com ele têm que ter para detectar se a pessoa tem esse distúrbio ou não? Então, assim, os sinais mais claros de disfagia são tosse ou engasgo durante a alimentação, sensação de comida parada na garganta, bolo parado, alteração vocal na hora de engolir, logo depois que engoliu, perda de peso, desnutrição, pneumonias, picos febris, tudo isso são sinais para a gente ficar alerta para investigar uma disfagia. Observação é fundamental, então. Fundamental, né? E quanto antes procurar ajuda, maiores são as chances de reabilitação dessa pessoa que está cometida com o quadro de disfagia. O que também é muito importante da gente fazer, por exemplo, muitas vezes a pessoa tem disfagia só pela idade. É um idoso, uma idade mais avançada, vai ter uma alteração de deglutição. O que o familiar pode fazer? Sempre evitar ficar comendo na frente da TV, com um fator que distrai, porque isso altera a sua atenção para a deglutição. Sempre que for se alimentar, beber água, tem que estar bem sentado, porque a gravidade, comer algo deitado, propicia para que entre na via aérea.
comer devagar, em quantidades pequenas, aguardando, mastigar tudo, deglutir tudo para depois pôr mais. São algumas formas de prevenir complicações em relação à alimentação por boca. E nessa dinâmica aqui que você está fazendo hoje, que vocês vão passar, quais são as experiências que vocês vão trocar? Isso, aqui a gente vai propiciar de uma forma bem rápida para que os profissionais tenham um cansaço respiratório. A gente faz uma atividade de corrida bem rapidinha para eles sentirem como é o paciente que tem uma alteração respiratória engolir. Então, e a gente vai mudar o posicionamento também da cabeça, como se fosse alguém tomando água deitado, para ver a dificuldade. Vocês vão então simular um disfágico, é isso? Exatamente, vamos simular um disfágico.